Iniciando mais um Talkstar, em homenagem ao Dia das Mulheres, estaremos trazendo convidadas especiais e conteúdos muito relevantes para nós mulheres. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, a Luciane Freire, psicanalista feminina. Nós vamos bater um papo aí, né, Lu, trazendo alguns conteúdos sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, liberdade emocional. E eu quero que você já inicie para nós contando um pouco da sua história. Quem é a Luciane Freire? Muito obrigada pelo convite, Débora. Um prazer imenso para mim poder estar aqui compartilhando com você e trazer esse tipo de conhecimento nessa semana que é tão importante. A gente poder olhar para as mulheres e entender que nós estamos aqui hoje nesse lugar onde a gente pode acolher outras, né? Uma mulher ajudando a outra. Eu acho que esse é o nosso caminho. Então, eu me sinto extremamente honrada por fazer parte desse momento aqui com você. Gratidão. Que bom, Lu. Conta um pouquinho para nós da sua carreira, de como você chegou à psicanálise. Foi um percurso bem longo. Eu comecei trabalhando em comércio, como vendedora. O meu lado comunicativo sempre foi muito forte. E aí, depois, entrei na área da educação, né, como professora, depois como psicopedagoga, fiz história também. E aí, atendendo como psicopedagoga na prefeitura da minha cidade e na clínica particular também, eu comecei a entender que os grandes desafios das crianças estavam, na verdade, ali nas famílias. Aí eu fiquei pensando, poxa, por que não trabalhar então com os adultos, né? Porque uma criança, quando ela tem certeza de que ela é amada e acolhida, ela cresce um ser humano muito mais forte. Então, por mais que eu fizesse o meu trabalho como psicopedagoga, ainda não era o suficiente. Eu sentia a necessidade de estar acolhendo as famílias. E aí fui buscar esse conhecimento, né? Me formei em psicanálise, comecei a atender como psicanalista. E, desde então, o público feminino me escolheu, por conta dessa jornada que fez parte da minha carreira de acolhimento com as crianças primeiro e aí depois no processo psicoterapêutico com os adultos. E agora especificamente com as mulheres. Legal, Lu. E aí você foi seguindo um caminho, né, traçando mais voltado para a liberdade emocional, é isso? Conta um pouquinho para nós. Isso, na verdade, eu costumo dizer que as pessoas não sabem o potencial que existe dentro de si mesmo. Então, quando a gente fala na palavra liberdade, a gente pensa em algo solto, livre, forte. E as pessoas não entendem que eu posso tudo, claro, mas nem tudo me convém. Quando eu entendo a minha liberdade emocional, eu começo a dar mais valor para aquilo que eu penso, para os meus desejos e para as minhas competências, do que para a opinião externa, do que para o outro, do que para as críticas. E eu vou ganhando liberdade emocional, no sentido de eu escuto o outro, eu avalio a opinião do outro, mas o que eu penso, alinhado ali com o meu desejo, com os meus objetivos, sempre tem um peso maior. Então, a liberdade emocional é exatamente isso. É você poder, claro, acolher as pessoas que estão próximas a você, mas nunca deixar de se acolher em primeiro lugar. Você ser livre emocionalmente, você estar regulado com as suas emoções. Legal. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão de impor limites, o que realmente importa para nós. Mas antes, eu queria entender se existe alguma característica nessas mulheres que te buscam hoje, se tem uma similaridade nessas características. Sim, vamos pensar assim, ó. Nós vivemos numa sociedade patriarcal machista. Então, tudo começa, quando a gente fala sobre isso, é assim, a sensação que dá é que a gente vai repetindo essa mesma novela em todos os lugares que a gente passa, mas porque isso é uma grande verdade, né? Sim. A sociedade patriarcal machista, ela vai podando as mulheres desde o berço. Então, quando eu digo que uma mulher chega na clínica buscando ajuda, socorro, é porque ela já está descaracterizada de quem ela veio para ser no mundo. Ela já está tão maltratada
por essa sociedade patriarcal machista que ela perde a essência de quem ela verdadeiramente é. E aí ela chega lá com essa questão de eu quero ser eu novamente. E muitas coisas aconteceram ali naquele percurso daquela vida para que ela se descaracterizasse da sua própria essência. Então, as mulheres buscam mesmo voltar a ser elas. Elas querem ser delas. Elas buscam um espaço aqui na sociedade em que elas possam ser mulheres respeitadas, valorizadas. Não apenas um objeto de desejo sexual ou alguém que foi criado e educado para servir o outro. Eu costumo dizer assim, lá atrás, vamos pensar, né? Em vários momentos eu gosto muito de citar isso, porque eu entendo que isso nós, mulheres, precisamos ter claro isso na nossa cabeça. Se a gente quer evoluir, se a gente quer alcançar a nossa liberdade emocional, a gente precisa entender a relação de poder que existe nesta sociedade. Então, quando eu falo da relação de poder entre as pessoas, lá nos primórdios da humanidade, eu falo de uma relação de força. O poder estava relacionado com a força, então o mais forte vencia, sempre, né? E a nossa sociedade é pautada nisso. As primeiras guerras, o mais forte vencia. A relação de marido e mulher dentro de casa, os primeiros abusos, né? A violência doméstica, o mais forte vencia. Muitos homens ainda estão presos nessa maneira primitiva de pensar, principalmente os abusadores. Só que hoje, aqui na sociedade atual, vamos pensar no mundo capitalista, o poder não é mais baseado na força. Agora o poder é baseado no capital. Por isso que estamos aqui hoje, nós duas, livres, independentes, prósperas, né? E cuidando da nossa vida profissional, pessoal, sem ter a necessidade de outra pessoa estar aprovando. Hoje é um exemplo clássico que nós estamos vivendo o nosso desejo. E é muito comum, né, Lu, a gente chegar em um local, em um lugar e se sentir retraída, tentar ser um papel que você não é, para poder se encaixar dentro dessa sociedade. Eu vejo que muitas mulheres hoje, até mesmo dentro de casa, elas entram dentro de casa com alguma ideia, algo que ela quer alavancar, por exemplo, a sua carreira, e o marido mesmo, lá dentro de casa, trava todos os sonhos dessa mulher. E aí, falando um pouco sobre relacionamento abusivo, eu queria que você abordasse um pouco alguns pontos, né, que as mulheres possam identificar que elas estejam vivendo isso, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho. Então, eu queria que você desse algumas dicas para que essas mulheres pudessem se preparar um pouco mais e entender quando estão vivendo esse relacionamento abusivo, esse momento que tira um pouco a essência dela e faz com que ela tente cumprir um papel na sociedade. Sim, muitas mulheres vivem um relacionamento abusivo e elas não sabem que estão num relacionamento abusivo. Essa é a parte mais triste. E, na verdade, essa é a minha grande bandeira. Eu trabalho muito para que, todos os dias, para que mulheres abram os olhos. A gente costuma dizer assim, quais são as maiores red flags, né? Os alertas aí para um relacionamento abusivo. Eu já recebi mulheres na clínica que falam assim, então, meu casamento ele não é tão ruim assim, ele é uma pessoa difícil, mas, por outro lado, ele é um provedor, né? E aí, quando ela começa a contar os detalhes daquele relacionamento, ela está vivendo, ela está sendo abusada. Mas ela não tem ideia. Por quê? Porque lá atrás foi pregado e ensinado que um bom homem era um homem que não batia na sua mulher. Eu já cansei de ouvir de mulheres assim, não, mas ele é um bom marido, ele não me bate. Ele traz comida para dentro de casa. Só que essa mulher, ela está sofrendo abuso psicológico, abuso moral, né? Os outros tipos de abuso. Normalmente, o físico, ele é um dos últimos que vem. Quando essa mulher chega na violência física, ela já passou por todas as outras. E ela nem se deu conta de que ela está num relacionamento abusivo. É importante falarmos também que o relacionamento abusivo, ele não se trata só de agressão física.
né? Antes da agressão física, como você falou, tem a questão da agressão psicológica. As mulheres hoje não sabem identificar que elas estão sofrendo esse abuso dentro de casa, né, ou no trabalho, pelas coisas que elas ouvem, né? Sim. Pela agressão psicológica que elas sofrem, Sim. por ser mulher, porque nós mulheres a todo momento temos que estar provando para a sociedade e principalmente para os homens que nós somos capazes. A primeira coisa que uma mulher escuta é assim, ó, você é louca, você é burra, você não é capaz. E aí ela vai escutando essas críticas e ela vai internalizando isso como verdade. Então, essa mulher que já foi tão criticada dentro de casa, ela não se sente forte o suficiente para se defender quando ela está sozinha lá na rua. Então, ela se torna dependente deste homem, deste abusador. Porque ao lado deste homem, ela se sente protegida. E aí a gente vai falar que toda mulher que tem dependência emocional, ela tem mais chances de viver um relacionamento abusivo ou um relacionamento tóxico, que seja. Mesmo que não for abusivo, mas tóxico. Porque ela vai transferir essa dependência infantil do pai e da mãe para o parceiro. E se esse parceiro for um homem abusador, né? Hoje em dia se fala muito de narcisista, mas não acredito que todos sejam narcisistas. Tem homem que é mau caráter mesmo. E aí, esse abusador, ele vai... essa mulher submissa, essa mulher que está ali desprovida de proteção, que precisa da proteção do outro, ela é um prato cheio para ele. E ele vai conseguir manter ela presa no ciclo da violência com muita facilidade. Porque o ciclo da violência, ele é assim, ó, ele começa com bombardeios de amor. Então, primeiro ele se mostra o príncipe. Então, nós vamos casar, vou dar tudo o que você não precisa nunca mais trabalhar, e eu vou prover você para sempre. Em alguns casos dá certo, poucos. Eu não conheço. Eu acho que de toda a minha vida, se eu contar em uma mão, não enche ainda. Tanto de relacionamento assim que deu certo. Tem aqueles que são só de faz de conta, né? E aí o que acontece? Esse homem enche essa mulher de proteção, cuidado, carinho, amor excessivo, né? Ela entende, ela acaba transferindo essa dependência da família para o marido. E quando ela começa, lá na vida adulta, querer realizar os seus desejos... Olha, eu quero estudar, eu quero fazer uma viagem, eu quero poder me encontrar com as minhas amigas. Ela começa a ouvir não, 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 porque quem está no controle é ele. Então, para conquistar, tem o bombardeio de amor, né? A gente chama isso de love bombing. E depois começam as críticas. Não, mas você vai com esse batom onde? Não, mas esse esmalte vermelho, você vai com ele... Para quem que você passou esse esmalte vermelho? E aí começa a ter crítica na vestimenta, nos estudos. Para que você vai estudar isso? Para que você vai trabalhar lá? Ah, e lá o lugar onde você trabalha deve ter um monte de homem. Então, essas pequenas críticas... Ah, você vai para a academia com essa roupa? Ah, mas esse horário que você vai na academia tem um monte de gente lá. Então, assim, eu costumo dizer que toda crítica é uma confissão. Então, o abusador, que ele critica muito a mulher, é porque a maldade está nos olhos dele. E isso é um sinal. Com certeza. Né? É um sinal, assim, que a gente pode ficar esperta até antes de dar o primeiro beijo. Mulheres, fiquem atentas. Se você ouvir do cara que você está conhecendo assim, onde você foi, todo mundo ficou te olhando, fique esperta. Ou então, se você ouvir assim, você é louca, ou então assim, a minha ex era louca, pronto. Pode procurar que todas as ex daquela pessoa eram louca também. Já é um sinal, né? Porque ele deixou ela louca, né? Já é um sinal. Já é um sinal. E aí, assim, quando essa mulher começa a receber esse monte de crítica e ela se posiciona, aí vem a explosão, que é a última fase do ciclo abusivo. E a explosão, normalmente, ela vem carregada de agressão física. Mas antes de chegar na explosão, passou pela violência psicológica, passou pela violência moral, né? Que é onde ele vai desmoralizar, não valorizar o trabalho dela. Às vezes, numa mesa, numa reunião de amigos... ele vai só falar do trabalho dele, só de quem ele é, do quão bom ele é, e o trabalho dela sempre é menosprezado, como se não fosse importante. Gente, lembrando que nós estamos falando de um relacionamento abusivo. Nós estamos falando de um relacionamento tóxico, de algo que não é saudável, que não é
natural. Porque nós precisamos entender o que é natural e o que é normal na nossa sociedade. Natural é que todos nós tenhamos o mesmo direito de crescer, estudar, trabalhar, ser livre, ser respeitado, dentro de um lar ter o mesmo peso. Apesar de termos características diferentes entre homens e mulheres, mas é natural que nós tenhamos os mesmos direitos. E cada um com a sua habilidade específica construir uma vida a dois. Isso é natural. Mas o que é normal na nossa sociedade? E aí a gente acaba aceitando o normal como se fosse natural. Sinto muito para mim. O que é normal para a sociedade hoje não cabe muito na minha vida. O que é normal para a sociedade? Me dá um exemplo, Débora. Hoje o normal para a sociedade ainda é ter o homem como provedor da casa, né? Então, o normal é a mulher ainda cozinhar, cuidar dos filhos. E eu, por exemplo, como uma mulher livre e que já passei dessa fase, né, de tentar provar algo para a sociedade, eu não me frustro quando eu chego em casa, eu tenho uma pessoa de confiança cuidando da minha filha, cozinhando para mim, deixando a minha casa pronta. Então, isso é o natural, né? A mulher que trabalha tem tantos direitos e deveres quanto os homens. Então, a gente já descaracterizou isso, a gente vê muitas mulheres já dentro do mercado de trabalho e compreendendo que o normal para a sociedade já não cabe mais para elas. Exatamente, nós estamos desconstruindo isso. Mês passado eu tive um caso assim na clínica. Eu vou contar o milagre, mas eu não posso contar o santo, tá? Tive um caso assim na clínica. O pai da minha pacientinha chegou lá e falou assim para mim: doutora, eu preciso te falar uma coisa. A mãe dessa menina é uma mulher que não é valorizada, ela não presta, ela não é uma boa mãe para minha filha. Eu quero um relatório seu porque eu vou pedir a guarda dela só para mim. Porque onde já se viu, sábado à noite eu estava numa festa e encontrei com ela lá. Eu tenho quase certeza que essa pessoa não me conhece muito bem, porque senão ela jamais teria falado isso para mim. Se a mãe estava na festa e ele também, aí a primeira pergunta que eu fiz, tá bom, a mãe estava na festa, como você ficou sabendo? Eu estava na festa, encontrei com ela lá. Falei, nossa, e a sua filha? Estava com quem? Não, mas era o final de semana da mãe. Não, tudo bem, até então tudo bem. Então, onde sua filha estava? Estava com a avó. Ela estava alimentada? Sim. Ela estava com a avó? Sim. Uma pessoa de segurança, de confiança da mãe? Sim. Então, qual o problema? Aí eu disse para esse pai, você sabia que para eu estar aqui agora te atendendo, tem uma pessoa de confiança na minha casa com os meus filhos? Nossa. É isso, né? É isso. Então, assim, o normal, normalizado na sociedade é que a mãe se sacrifique e abre mão da sua essência pela família, pela criança, pelo asseio da casa. Mas isso não é o natural, porque nós somos seres humanos e nós temos prazeres, e nós temos desejos, e nós temos objetivos, e nós temos metas. Então, claro que eu tenho também o direito de me divertir. Com e certeza. Está tudo bem. E eu não sou uma mãe pior por isso, jamais. Se meus filhos estão em segurança, né? Agora, o normal na sociedade é que o pai é o pai do final de semana e a mãe é aquela que dá conta de todos os trabalhos de segunda a sexta. Isso nunca aconteceu na minha situação, até porque eu não fiz filho sozinha. Então, o pai dos meus filhos é um pai extremamente presente. Leva na escola, busca da escola, vai em reunião de pais, leva no médico, vai buscar coisa, ajuda a fazer tarefa de casa. Sabe? Por quê? Porque nós estabelecemos isso no dia que nós combinamos o divórcio. Olha, nós vamos nos separar, mas continuamos sendo pais. Tem bastante assunto que vai surgindo aqui, né? E bem polêmico. Maternidade. Quando a gente entra em maternidade, é muito importante a gente também saber preparar nossos filhos, né? Para que não passem as mesmas coisas, né? As mesmas situações, ou aceite alguma situação que talvez nós, até por um certo momento, tenhamos aceitado, né? E é muito engraçado porque eu vivo isso.
né? A minha filha, a sociedade, ela impõe automaticamente, né, alguns deveres das mulheres. E as crianças, elas precisam ser preparadas para esse novo futuro, né? Sim. Esse novo papel que a mulher assume, né, daqui para frente. Então, ter liberdade, ter autonomia, saber escolher o que você quer de fato, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu queria que você também falasse sobre essa questão de preparar as crianças, principalmente as crianças meninas. Sim. Né? Vamos pensar assim, ó. Existe uma coisa muito forte que se chama repetição de padrão. Então, a minha avó fazia, minha mãe fazia, e eu faço também. Sabe a história do peixe? Na forma? Vou contar. Conta. A moça assava o peixe todo domingo para o marido comer. E o marido questionava, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Toda vez ele brigava que ele não queria que cortasse a cabeça e o rabo do peixe, e ela fazia do jeito que ela aprendeu. Ela, não, mas eu sempre fiz assim, minha mãe sempre fez assim, minha avó sempre fez assim. E assim foi anos de casada, essa mulher cozinhando para esse homem, cortando a cabeça e o rabo do peixe. Depois de muito tempo, numa viagem de família, esse marido da moça encontrou a avó dela. Né? E aí ele falou assim, olha, eu quero saber da senhora por que as mulheres da sua família, todas as vezes que vai fazer o peixe assado no domingo, que é uma tradição naquela família, corta a cabeça e o rabo do peixe. Aí a vozinha, já de muita idade, falou assim para ele, meu filho, aqui no sítio onde eu moro, eu só tenho essa forma para fazer o peixe. E essa forma é pequena. Não cabe o peixe inteiro. Então eu tenho que cortar a cabeça e o rabo do peixe. Só que as outras mulheres já tinham formas de vários tamanhos e continuavam cortando. Então é uma repetição. Eu vou repetir um padrão que eu nem entendo por quê. Mas eu estou repetindo, minha mãe fazia, minha avó fazia. Acontece que hoje, na nossa sociedade atual, as mulheres estão ganhando um espaço imenso, tanto no campo profissional, quanto no campo amoroso, quanto no campo pessoal. As mulheres estão buscando mais autoconhecimento e elas estão entendendo que elas não precisam mais cortar a cabeça e o rabo do peixe. Elas podem fazer o peixe inteiro. Elas têm formas de vários tamanhos. Elas podem fazer o que elas quiserem. Desde que os seus filhos estejam em segurança, desde que elas estejam em segurança. E falando um pouco sobre as mulheres, voltando, né, no nosso foco principal da semana, como é importante as mulheres se autoconhecerem, buscar, né, entender quais são os sentimentos que você tem, quais são as suas vontades, as suas necessidades, saber impor limites, saber a hora de dizer não. Então, esse ponto, depois que você identificou que você já está em um relacionamento abusivo, seja profissional, pessoal, né, emocional, amoroso, é importante você trabalhar isso em você. E aí eu queria que você também comentasse com a gente como que é esse processo de autoconhecimento, como que funciona através até mesmo das suas consultas, das suas análises, como que é o trabalho? Pegando o gancho, né, usando essa sua fala, pegando o gancho que a gente acabou de falar sobre não repetir padrão, o autoconhecimento começa exatamente aí. Quando você olha para aquilo que você está vivendo e fala, não quero viver isso. Mas por que eu estou vivendo isso? Porque eu aprendi com a minha mãe. E provavelmente a minha mãe não sabia falar não. E aí quando você começa a observar o que você quer, o que você realmente deseja, você tem que falar não. Não dá para agradar todo mundo. Mas a menina, ela foi ensinada pela família, pela religião, pelos desenhos da Disney, que ela é submissa, que quem vai salvar ela é o príncipe, né? E aí ela não aprende a falar não dentro de casa, porque ela tem que ser boazinha, porque ela tem que ser calma, porque ela tem que ser obediente. Então, a menina, quando ela nasce, ela ganha bonecas, panelas, fogãozinho. O menino ganha skate, bola e vai ganhar vida. O pai ensina o menino a ter coragem e ensina a filha a ser obediente e boazinha. A menina sempre tem que ser boazinha. Então, como é que eu vou ensinar uma menina a falar não? O menino já nasce sabendo falar não. O pai incentiva. Não vai apanhar dos amiguinhos da escola, não. Você tem que ser o forte, você tem que bater nos coleguinhas.
Isso é muito tradicional, se escutar. Isso é normal escutar, mas não é natural. Natural é você regular suas emoções, saber o que você está sentindo, analisar o que está acontecendo para depois você agir. Mas o que é normal? O normal é o pai encorajar o menino não apanhar dos amigos. E aí, como que a gente fortalece os nossos filhos, as nossas meninas? Primeira coisa, não repetindo o padrão. Há um tempo atrás eu recebi uma paciente na clínica que tinha acabado de se divorciar. Ela entrou muito chateada durante a sessão e disse assim para mim: eu não consigo nem escolher qual a comida que eu quero comer na hora do almoço. Eu pego o cardápio do restaurante e eu fico perdida. Porque foram 20 e tantos anos de casada e quem sempre escolheu a comida no restaurante era ele. Para mim estava tudo bem, eu aceitava tudo. Talvez, eu não me lembro nesse caso se era um caso de abuso, mas eu me lembro muito bem dessa fala, já faz tempo isso. Talvez esse homem nem era um abusador, mas ela já estava tão domesticada a ser obediente e submissa que ela não conseguia falar nem o que ela queria comer. Por quê? Porque isso é normal na sociedade, que a mulher seja boazinha. Então, vamos salvar as nossas meninas? Ensina tua filha a falar não desde cedo. Filha, você não gostou? Não. Colocar limites. E para que você consiga colocar limites nas suas relações, você tem que saber quais são os seus limites. E aí entra o processo de autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não sei os meus limites. E quando você vai à terapia e você me conta sobre a sua vida, o primeiro ouvido que escuta é o seu. Antes que eu te ajude a se analisar, a primeira pessoa que está escutando sobre a sua própria vida é o seu. E normalmente na sociedade, a mulher não é ouvida. Nunca. Então você não é acostumada a se ouvir. E aí na terapia tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, quando você me conta da sua vida. Você está se ouvindo e dando valor para aquilo que você está falando e sentindo ao mesmo tempo. Porque o seu inconsciente não sabe separar o que é realidade e o que é imaginação e pensamento. Então, você sente aquilo que você está falando. E outra pessoa está te ouvindo, o que também não é normal na sociedade da mulher ser ouvida. Ela nem se escuta e nem outra pessoa escuta ela. E aí, na terapia, acontecem essas duas coisas. E então, a mulher vai ganhando força de, espera aí, eu tenho direito também. Eu tenho voz, eu tenho desejo. Nossa, eu gosto de coisas que antes eu nem imaginava. E esse despertar vai acontecendo. Legal. Eu imagino que nesse processo de desconstrução da mulher ideal, muitas pacientes também devam desistir do processo de autoconhecimento, né? É muito comum as mulheres ouvirem assim: você mudou demais depois que você começou a terapia. Aquela terapeuta está virando a sua cabeça. Essa semana uma paciente me disse assim: a minha avó e a minha tia falou que vai te processar. Porque tudo que eu estou fazendo na minha vida agora está diferente do que eu fazia antes. As minhas escolhas não estão mais atendendo os desejos da família. E até então ela atendia sempre 100% os desejos da família. Mas a consequência disso foi muito grave para ela como mulher. Então ela decidiu olhar para ela. É comum a terapeuta não ser amada pelos familiares das pacientes. E está tudo bem, eles que lutem com isso. E é muito importante a questão do autoconhecimento, mas é importante também enfatizar que é possível você trabalhar esse desenvolvimento, né? E conciliar um casamento feliz. Sim, com certeza. Né? Eu acredito que para ter um relacionamento feliz, e eu não só o casamento, mas namoro, casamento, amizade, relacionamento profissional, qualquer tipo de relacionamento, seja de amor romântico ou não, quando a pessoa ela está no processo de autoconhecimento, ela realmente se conhece, é muito mais natural e saudável. Porque eu sei qual é o seu limite, você sabe qual é o meu, e nós sempre vamos conversar e alinhar as expectativas dentro dos nossos limites. Então, olha, eu vou só até aqui, você vem só até aqui.
E pronto. Isso é respeito. Então, quando você está certa da sua verdade, a verdade do outro é só a verdade do outro. E aí você consegue ter relacionamentos saudáveis e não entrar em furadas, né? A verdade é que quando você se ama, quando você começa a ter esse amor próprio, né, por você e não pensar tanto nos outros, essa questão de impor limites, ela fica muito mais fácil. Porque você se preocupa com o que você sente, como você não vai se frustrar com uma situação. Então, acho que isso é muito importante. E tudo isso é a base do autoconhecimento. Sim. Né, Lu? Quando você aprende, através do processo de autoconhecimento, se amar em primeiro lugar, você tira o outro do pedestal e se coloca lá. Isso, exatamente. Esses tempos atrás eu escutei assim de uma pessoa. Você se acha a melhor de todas as mulheres, uma pessoa da minha vida pessoal. Você se acha a melhor de todas as mulheres. Aí eu falei, não me acho a melhor de todas as mulheres, até porque eu não conheço todas as mulheres. Mas você pode ter certeza que essa é a melhor versão da Luciane. Então, quando você se ama em primeiro lugar, você não aceita que o outro te menospreze e tente te diminuir. E mesmo se ele tentar, é só a tentativa dele, não diz respeito à minha verdade. Uma mulher que não consegue enxergar essa força que ela tem nela mesma, ela coloca o outro no pedestal. E aí esse outro vai fazer dela o que ela quiser, o que ele quiser. Sim. Falando de relacionamentos tóxicos. Sim. E abusivos. Lu, vamos falar um pouco sobre resiliência e inteligência emocional. São dois temas que estão diretamente conectados. E levando esses temas para o viés mais profissional, é muito comum mulheres perguntarem para mim sobre como se posicionar, né, no mercado de trabalho. Por exemplo, vamos falar sobre segmento logístico ou segmento de telecomunicações, que eu vejo que hoje ainda o público é muito masculino. Essas mulheres elas têm dificuldades exatamente por conta desse papel que a sociedade impõe. E eu vejo que resiliência, inteligência emocional é algo muito treinável. Você consegue se capacitar, se desenvolver para criar essa resiliência, né? E é engraçado que com o tempo você cria uma armadura que nada te afeta. Isso é muito forte em mim hoje. Nenhuma pessoa consegue me diminuir perante a qualquer assunto. O primeiro deles é eu ser uma empresária e ter uma empresa. Né? Eu ter uma empresa que eu conduzo aí quase 50 colaboradores. Como que uma mulher consegue fazer isso? Né? Então, que audácia! Exatamente. E aí é importante a gente levar isso para as mulheres também, porque temos muitas mulheres em cargos de liderança ou empresárias que ainda são muito frágeis, né? Então é importante elas saberem que essa inteligência emocional e essa resiliência, ela pode ser desenvolvida. Eu lembro que quando eu trabalhava na prefeitura, eu tinha uma diretora que ela era muito instável emocionalmente. Então, tinha dias que ela estava um amor, acolhedora, boazinha. E tinha dias que ela não dava bom dia. E algumas colegas de trabalho ficavam dependendo da estabilidade emocional dela para ter um bom dia. Então, sabe aquela história de, nossa, hoje a chefe está azeda. Então, se a chefe está azeda, o problema é dela. Eu vou fazer meu trabalho e está tudo bem. Aí, um dia, eu passei assim pelo corredor, ela estava lá na sala dela, não falou bom dia, com a cabeça baixa. Cheguei na sala dos professores e todos os professores falando, nossa, hoje ela está azeda, nossa, hoje ela está virada, nossa, deve ter acontecido alguma coisa. Ela não falou bom dia para ninguém. Ai, será que a gente fez alguma coisa? Nossa, será que foi tal coisa? Será que foi o ensaio de não sei o que não deu certo? Eu falei, gente, vamos pensar o seguinte, para de achar que vocês são o centro do mundo e que a vida dela gira em torno de vocês. Essa mulher pode ter tido um problema com o marido, com o cachorro, com o papagaio, com o filho, um problema financeiro, pode ter sofrido alguma coisa antes de chegar aqui. Então, talvez o mau humor dela não esteja relacionado à vida de vocês.
Você não pode deixar o seu humor ser afetado pelo humor do outro. Você só vai resolver o que você sente. O que o outro sente é um problema dele. Um outro exemplo. Semana passada, uma paciente me mandou um áudio do namorado chamando ela de todos os nomes possíveis porque ela demorou uns 40 minutos para responder uma mensagem. Porque você me deixou esperando isso e aquilo, xingando, brigando muito com ela. Porque ela demorou para responder uma mensagem. E aí ela mandou para mim. Aí ela falou assim para mim, o que você acha desse áudio? Eu falei para ela assim, eu acho que isso é um macho alfa se sentindo rejeitado. Com todo respeito. Aí eu tenho essa conversa aqui. Aí ela deu risada, ela, Lu, tô falando sério. Eu falei, eu também. Ele tá se sentindo rejeitado, por isso que ele te mandou esse áudio bravo assim. Ela, mas eu não quis rejeitar ele, eu só dormi. E depois acordei. E agora ele tá se sentindo assim, coitado. Ela escreveu pra mim, vou te mostrar depois. Aí eu escrevi pra ela, ela escreveu, coitado. Aí eu escrevi, não tenha dó. Você é responsável pelo que você sente, ele é responsável pelo que ele sente. Se ele se sentiu rejeitado, é uma questão dele, está baseado nas experiências de vida dele, na ferida dele. Então, ele que leve para terapia isso. Você já tem mais um inimigo agora, né? Se ele estiver ouvindo. Então, isso é gestão das emoções. Exato. Eu não posso deixar a turbulência do outro afetar o que eu estou sentindo. Ele está pensando isso e aquilo de você. Mas se você é dona da sua verdade, você sabe que você deu o seu melhor, que você fez a sua parte, dorme em paz. O que o outro pensa, o que o outro fala, diz respeito a ele, não a você. E aí acaba sendo também um abuso psicológico, né? Claro. E aí é importante você saber o momento de se afastar também dessas pessoas que vivem tentando dizer o que você tem que fazer, no momento que você tem que fazer, querendo que essas pessoas coloquem elas lá no pedestal e tirem você. Sim. É muito importante, né? Quando a gente fala também sobre abuso, não é só entre homens e mulheres. Eu vejo muito isso no mundo corporativo entre mulheres. Queria ter o seu ponto de vista com relação a isso também. Porque hoje eu vejo que as mulheres, elas existem as comunidades, existem as bandeiras hasteadas aí de feminismo, mas no dia a dia não é bem assim. Uma disputa. Exato. Como que você enxerga isso? Na verdade, como nós somos ensinadas desde a infância a ser dócil, boazinha, bonita, a gente entra nessa disputa de competição, de comparação, né? A própria sociedade patriarcal machista faz isso com a gente. Lá atrás, na época das bruxas, as chamadas bruxas, que na verdade eram mulheres livres, ser uma mulher sozinha era sinal de perigo. Porque essa mulher sozinha, ela podia ser abusada, ela passava fome, porque quem era o provedor era o marido. Então, às vezes o marido ia para a guerra, não voltava, morria na guerra, e essa mulher ficava desprovida de proteção. Então, ser uma mulher livre antigamente era um perigo. E isso está dentro do nosso inconsciente coletivo. Ou seja, inconscientemente, as mulheres que não passam pelo processo de autoconhecimento, elas acreditam fielmente que elas precisam de um homem do lado para se sentir protegidas. Inconscientemente, porque isso está dentro do nosso processo histórico. E aí essa mulher que tem essa crença de que ela precisa ser desejada, cuidada e protegida por um homem, ela compete com a outra mulher, porque ela quer se sentir desejada e escolhida, inconscientemente. As mulheres que já se desconstruíram isso, que já passaram pelo processo de autoconhecimento, que já sabem se cuidar e se prover sozinhas, elas não competem. Elas estão felizes com a vida delas. Elas não precisam de um homem para se sentir seguras. Então, a chance de existir um grupo de mulher, que todas ali já se desenvolveram no processo de autoconhecimento e elas se ajudarem, é muito maior do que um grupo de mulheres que ainda estão presas nessas crenças antigas. As mulheres que estão presas nessas crenças antigas, elas competem.
Muito. A gente entra naquela esfera de propósito de vida. Quando você influencia e você realmente vê que faz a diferença na vida de outra mulher. Aí já é uma esfera muito acima, né, de autoconhecimento. Você já passou por várias etapas. Você lembra dessa esfera que eu estou falando? Sim. Que é aquele funil que você tem o que você... O ser, o ter e o fazer. E o fazer. Essa ideia é assim, né? Essa ideia dessa esfera. Quando eu sou uma adolescente, eu quero ter. Então, eu quero ter dinheiro, eu quero ter carro, eu quero ter uma profissão, eu quero ter um namorado bonitão do meu lado. Eu quero ter. Quanto mais eu tenho, eu me sinto poderosa, porque eu vou ganhando status, visibilidade. E aí, na nossa sociedade patriarcal machista, é normal que a mulher cresça, estude, seja bonita, case com uma pessoa maravilhosa, tenha filhos. Isso é esperado. E aí, quando essa menina cresce e de repente fala assim para a mãe, não quero ter filhos, ela sai desse normal e ela vai para o natural, porque é natural você escolher o que você quer para sua vida, se você quer filho ou não, né? E aí você quer ter. Quando você está nessa base do ter, você ainda não tem maturidade para entender quem você é. Conforme você vai evoluindo no seu processo, você vai conquistando as coisas, só o ter não basta. Seu carrão na garagem, sua casa maravilhosa, aquele seu marido lindo, provedor, já não basta. Porque você começa a olhar para aquela vida e fala, poxa, mas é só isso? Aí você começa a querer fazer. Eu quero fazer algo mais para ter sentido. O que eu posso fazer para entregar algo mais para o outro? E esse desejo de fazer é a sua essência gritando para você assim, ó, vem olhar para o teu propósito. A tua vida não é só crescer, lavar roupa, fazer comida, cuidar de filho, trabalhar. Não é só isso. Tem mulheres que estão satisfeitas com isso. Mas eu posso dizer com certeza, depois de atender tantas mulheres, é a minoria. E se elas estão satisfeitas com isso, tudo bem. Acontece que estamos falando aqui de mulheres que não estão satisfeitas. E aí, esse desejo vem de, poxa, eu preciso fazer algo diferente. Aí você começa a se movimentar. Vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou buscar um emprego diferente, eu vou buscar um trabalho diferente, eu quero fazer uma viagem. Você começa a alcançar esse fazer. Quando você está lá no meio desse processo, você já passou pelo ter, você já está entendendo o que você veio fazer aqui. Aí você começa a evoluir mais um pouquinho e descobrir, através do seu fazer, quem é você. Então, é através do seu fazer aqui que você vai entender quem você é. E entendendo quem você é, você fala, poxa, então agora eu estou vivendo o meu propósito. Qual é o seu propósito? Quando você entende o seu propósito, você já está lá no topo dessa pirâmide, que é ser, eu sou isso. Então, eu posso te dizer com toda certeza, hoje eu já cheguei. Claro que eu tenho muito a aprender ainda, mas se eu morrer hoje, eu não sou só um porta-retrato na estante da casa dos meus filhos. As minhas pacientes vão lembrar sempre de mim. E cada vez que elas conquistarem algo na vida, elas vão lembrar, poxa, eu aprendi isso na terapia. Isso é muito forte. Olha só, quando as mulheres elas entram em competição, elas estão esquecendo de olhar para dentro. É porque ainda existe algo que precisa ser completado dentro dela. Né? É algo sobre ela. Quando você vê uma mulher se destacando, seja num segmento similar ao seu, ela pode ser a melhor do segmento dela e você também pode ser a melhor do seu. Por quê? As pessoas têm experiências diferentes, histórias de vida diferentes. Então, quando você consegue transmitir isso para outras pessoas e você faz a diferença, você vê o resultado disso na vida de outra pessoa, isso acaba sendo preenchido e te deixando satisfeito com o que você vê. E aí, essa questão de competição não existe mais. Sim. Quando você está agregando para a vida do outro e não está mais competindo, você está buscando o topo da pirâmide de evolução, que é o ser.
Eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei quem eu sou. Então, eu estou vivendo o meu propósito. Se eu vejo você brilhando... Olha, me arrepiei. Se eu vejo você brilhando, eu me sinto muito satisfeita. Porque eu sei que o meu propósito de vida ajudou para a evolução de alguém. Precisamos pensar que nós estamos aqui vivendo num ecossistema onde nós precisamos nos ajudar. Essas mulheres que estão competindo entre elas, elas ainda estão na base da pirâmide. Eu tenho que ser a melhor. Eu tenho que conquistar tal cargo. Eu tenho que chamar a atenção da minha chefe, senão não vou ser respeitada. Eu tenho que passar a perna naquela amiga que quer o mesmo cargo que eu. Essas pessoas que estão competindo, elas estão na base. Elas não evoluíram no processo. Aquela que para no meio de uma corrida e ajuda a levantar aquele que tropeçou, já está lá em cima. Perfeito, Lu. Isso mesmo. Então, mulheres, a questão de nos unirmos não é só hastear uma bandeira de movimento feminista. O propósito de vida que você tem, o que você veio fazer aqui e o que você quer deixar registrado para todas as outras mulheres que se envolveram com vocês. Lu, eu queria que você encerrasse falando um pouco sobre uma mulher que te inspira, que te inspirou na sua vida, que você lembra com muito carinho e que fez você subir um degrau na sua vida. Tem várias mulheres que passaram pelo meu caminho e ainda passam, né? Mas a primeira delas que pegou na minha mão e me ajudou a despertar foi a minha médica, a doutora Márcia Marcondes, médica da homeopatia. Eu fazia um tratamento com ela de homeopatia e durante uma consulta ela olhou para mim e falou, viu, você não é isso aí que estão falando. Você é muito mais que isso. Vai se cuidar, vai fazer tal coisa. Aí ela começou a abrir os meus olhos para tudo aquilo que eu tinha potencialidade, mas que eu não observava. Então, essa médica é uma mulher, hoje ela já tem bastante idade, mas é uma mulher extremamente poderosa, inteligente, bem-sucedida, tem um relacionamento muito saudável, o parceiro dela também é muito evoluído no processo de autoconhecimento. Então, assim, eu quero muito que as mulheres entendam que não é porque nós somos livres que é impossível a gente ter um relacionamento saudável. A gente precisa deixar isso muito claro aqui. Essa mulher que fez eu despertar há mais de 10 anos, ela é um exemplo para mim de postura, de família, de relacionamento saudável, de mulher, né? Então, é isso. Ela pegou na minha mão e falou, viu, você não é isso aí, não. Sai da casinha, sai da caixinha. Eu acho que todas nós, mulheres, temos uma referência, né? E é importante a gente olhar para essa evolução e não desistir. Isso é o mais importante. Lu, eu gostaria de te agradecer pela participação. É um conteúdo assim que a gente consegue falar, acho que umas 3, 4 horas seguidas sobre vários vieses, né? Sim. A Luciane Freire, ela é psicanalista, hoje especializada, mais voltada para as mulheres. Ela fez parte da minha vida. Parte disso eu devo a ela, né? A toda essa minha evolução. Eu já entendo que eu estou num processo de propósito. Mas a outra parte dependeu somente de mim. Eu não desisti, eu fui atrás do meu autoconhecimento, entender as necessidades, entender o que eu estava passando para poder chegar aqui hoje e falar para vocês. Eu sou uma mulher livre, eu sou uma mulher que decido o que entra e o que sai da minha vida. E é esse tema que eu quero trazer para vocês refletirem. Tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais também do trabalho da Luciane, que é sensacional, nós vamos deixar aqui para vocês o Instagram dela, tá bom? E muito obrigada para vocês, peço que continuem nos seguindo, nos acompanhando. Nós vamos trazer muito conteúdo importante para as mulheres. Até a próxima!